Não existe pigmento melhor ou pigmento pior. O que difere um pigmento do outro são as suas características. Então, vamos entender um pouquinho de como esses pigmentos são feitos? Sou Franciele Dalauba, do canal Micro na Real, e hoje vamos falar sobre pigmentos orgânicos e pigmentos inorgânicos. Mas antes de eu dar início ao assunto do orgânico e do inorgânico, vamos entender só um pouquinho de como esse pigmento é feito. O pigmento, ele é um pó, e esse pó, ele é misturado a veículos como molhantes, solventes, água, e faz dele, ele se torna uma tinta. E é essa tinta que implantamos na pele. Então, para quem tem dúvidas de como é fabricada a tinta, o que nós usamos na nossa cliente é a tinta, porque não tem como nós ir lá e estarmos aplicando pó na sobrancelha da cliente. Então, esses componentes são todos sintetizados em laboratório que fazem desse pó se tornar uma tinta. Então, vamos dar início falando sobre pigmentos orgânicos. Muitas pessoas ainda acreditam que os pigmentos eles são retirados na natureza, da madeira, de sementes, de plantas, enfim. Gente, isso não existe. Existia há milhares de anos, mas hoje não existe mais. Assim como por falar que é um pigmento orgânico, ele não pode ser comparado aos produtos que estão lá nas prateleiras do supermercado, ok? Pigmentos orgânicos, eles são todos sintetizados em laboratório. E a sua principal base, a sua principal molécula é o carbono. Já disse, carbono vem na nossa mente preto. Então, mais conhecido como carbon black, negro de fumo ou preto carbono. Ele é produzido pela combustão do carvão. Depois ele é refinado, sintetizado em laboratório. E dessa mesma molécula, ele é passado por reações químicas e extraído dessa mesma molécula de carbono é extraído o pigmento vermelho e o pigmento amarelo. É muito estranho, gente, é difícil de você entender, mas é desse pigmento que é retirado o pigmento vermelho e o pigmento amarelo. O pigmento orgânico, a sua partícula, ela é extremamente pequena comparada à partícula do pigmento inorgânico. Então, o que acontece? Essa partícula é tão pequena que ela cria muito mais facilidade dela ser aplicada na pele. Ela é muito mais fácil, a espalhabilidade dela é muito mais fácil. Então, ela se torna um pigmento de mais fácil aplicação na pele. Porém, nós temos que ter muito cuidado com a carga pigmentária aplicada na pele, porque o que pode acontecer quando pesamos a mão ou não utilizamos a manobra com o dermógrafo ou com o tebori correta? Pode ocorrer migração de pigmento. Então, principalmente para quem trabalha com fios, nós temos que ter muito cuidado, porque esse pigmento, o lado positivo dele é que ele pega, ele fixa na pele, mas quando você não usa a manobra técnica e tem muito peso na mão, ele acaba fazendo essa migração. Ele tem mais brilho e mais luminosidade. Devido à concentração maior do pigmento carbon black nessa tinta, o que acontece? A regeneração celular, primeiramente, ela elimina, o nosso corpo faz essa regeneração celular, eliminando primeiro a cor amarela, depois a cor vermelha, e ficando no organismo, é uma pequena quantidade, mas ele fica no organismo o pigmento preto, o pigmento carbono, numa concentração menor, resultando assim as famosas sobrancelhas acinzentadas. Então, uma característica do pigmento orgânico, para você saber qual pigmento foi usado na sobrancelha da cliente, é essa característica, sobrancelhas acinzentadas. Vamos falar agora do pigmento inorgânico ou mineral. O que vem na tua cabeça quando a gente fala de mineral? Os minerais. Então, esse pigmento, ele é extraído de minerais. E a sua principal base, a sua principal molécula é o óxido de ferro vermelho. Então, essa mesma molécula, ela é sintetizada, resultando em algumas cores como o preto e o amarelo. Quando a gente fala em óxido de ferro vermelho, a gente imagina o quê?
que essa degradação, essa regeneração celular resultará em sobrancelhas mais avermelhadas. E isso é o que acontece com os pigmentos inorgânicos. Sua degradação, sobrancelhas avermelhadas. No pigmento orgânico, temos as sobrancelhas acinzentadas e no inorgânico, sobrancelhas avermelhadas. Uma das características do pigmento inorgânico é a sua molécula. A molécula extraída dos minerais, que é o óxido de ferro vermelho, ela é muito maior do que a molécula de carbono, fazendo assim com que esse pigmento ele não tenha tanta espalhabilidade na pele, dificultando na hora de você fazer o implante desse pigmento. Então, o que acontece com o pigmento inorgânico? A durabilidade dele na pele é muito menor do que a do pigmento orgânico. Outra característica desse pigmento é que ele resulta em sobrancelhas mais translúcidas, sobrancelhas mais opacas, totalmente diferente dos pigmentos orgânicos que dão mais brilho e luminosidade. Vamos recapitular aqui comigo alguns tópicos para você anotar aí e você não esquecer. Eu tenho certeza que se você anotar direitinho, resumidamente, você vai saber diferenciar um pigmento orgânico do inorgânico e saber qual aplicar nas sobrancelhas das suas clientes. Vamos lembrar. As principais características dos pigmentos orgânicos: maior durabilidade, mais facilidade na hora de implantar, resultam em sobrancelhas mais acinzentadas, eles têm mais brilho e luminosidade e a sua principal molécula é o carbon black, o carbono. E os pigmentos inorgânicos: mais difícil o implante, menos durabilidade, sua principal molécula é o óxido de ferro vermelho, resultam em sobrancelhas mais translúcidas e foscas e resultam em sobrancelhas mais avermelhadas. Espero que eu tenha dado mais clareza sobre as diferenças e características dos pigmentos orgânicos e inorgânicos, que são os nossos aliados no dia a dia. Se você gostou desse vídeo, dá um like e se inscreve nesse canal e acompanhe as novidades diárias aqui comigo. Tchau, tchau e até a próxima!